proteção de Deus, em nome das leis vigentes no país, declaro iniciada a 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, 16ª legislatura, exercício 2014. Chamada nominal para verificação de quórum, o primeiro secretário vereador Alceu Salgado. Excelentíssimo senhor vereador Ademir Rodrigues. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Alceu Salgado. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Kiyoshi Ozaki. Presente. Excelentíssimo senhor vereador César Luiz Cordeiro. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Natal Valério. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Marijalva de Machado. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Givanildo Soares Cabral. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Jackson Cleito de Paulo. Presente. Excelentíssimo senhor vereador José Duda da Silveira. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Dilena Garcia Toledo. Presente. Excelentíssimo vereador Roberto Fernandes. Antes do início dos nossos trabalhos, eu pedi ao vereador César Cordeiro que proceda a leitura do texto bíblico. O texto bíblico da noite está no Salmos 46. Diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Amém. Senhores vereadores e vereadora, como anunciado na sessão passada, hoje a pauta é exclusiva de oitiva do secretário de Saúde, senhor José Luiz Gonçalves Veloso, que já se encontra presente. Vou pedir ao vereador Jackson, ao vereador Ademir, que o façam adentrar ao plenário e que tome posição na tribuna. Vou proceder à leitura do requerimento. Vossas Excelências possuem em suas respectivas bancadas o mesmo, mas para relembrar a motivação da convocação do secretário. Requerimento 092/2014, secretário convocado para, na forma do artigo 52, inciso 17 da Lei Orgânica do Município de Antonina e artigos 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, secretário de Saúde do município, senhor José Luiz Gonçalves Veloso, a fim de que o mesmo venha prestar a esta Casa de Leis esclarecimentos de sua pasta, especificamente no que tange aos assuntos abaixo discriminados: problemas com atendimento médico aos usuários do sistema de saúde, licitações de todos os gêneros referentes à pasta, contrato de locação do atual prédio onde está situado o Hospital Municipal, informações quanto à nova sede do Hospital Municipal e respectivos equipamentos e repasses financeiros à Secretaria de Saúde. O requerimento tramitou na sessão do dia 15 de abril de 2014, tendo como vereador requerente esse que vos fala, e foi aprovado por unanimidade. Primeiramente, boa noite, secretário. Boa noite, nobre presidente, demais membros da mesa, nobres vereadores. Gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a atenção que foi dada, uma vez que na semana passada não foi possível a sua presença, mas o senhor prontamente já se colocou à disposição de estar nessa sessão seguinte, prestando os esclarecimentos a essa Casa de Leis. Vou colocar os senhores vereadores, nós não vamos fazer uma limitação de perguntas, né, mas eu peço que seja tido uma coerência, né, prestar atenção no que foi perguntado, de repente, para não se repetir questionamentos que
já foram feitos. Vai iniciar os questionamentos pela minha pessoa, que sou o vereador convocante, né? E na sequência, o vereador Alceu, o vereador Marigel e assim por diante, até terminar no vereador César Cordeiro. Então, para a gente não ficar ir direto ao assunto, vou pedir ao vereador César que assuma a presidência para que eu possa já iniciar os questionamentos. Secretário, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença. Antes de iniciar os questionamentos, eu sei que Vossa Excelência tem o pleno conhecimento disso, mas gostaria de deixar claro que o motivo da convocação não se trata de nenhum tipo de perseguição ou de não gostar da maneira como Vossa Excelência está conduzindo a Secretaria, mas sim um cumprimento de dever que tem o Poder Legislativo de saber oficialmente das questões como elas vêm acontecendo no município. E eu começo perguntando a Vossa Excelência através do primeiro motivador dessa convocação, que foi a situação que ocorreu com o paciente Josué, que infelizmente veio a falecer. A minha pergunta é bem ampla no primeiro momento. Eu gostaria que Vossa Excelência nos desse a versão, por parte da administração municipal, para daí continuar com os questionamentos. Mais uma vez, boa noite, Márcio, Vossa Excelência, os vereadores da mesa, vereadores aqui presentes e toda a comunidade aqui presente, inclusive a família enlutada que está aqui presente, funcionários da Secretaria de Saúde e comunidade em geral. O fato ocorrido teve-se início no dia 1º de abril, com a primeira entrada do paciente, Josué, foi atendido foi numa segunda-feira, foi atendido pelo Dr. Paulo Esperca, que fez o diagnóstico dele, e segundo o prontuário do diagnóstico, com dores abdominais. Das dores abdominais foi medicado e automaticamente, como a verificação que fora feita, foi liberado. O mesmo retornou à sua residência, pós medicamento feito no momento, do dia 1º. 2 dias se passaram, dia 3 houve o retorno do Josué no Hospital Silvio Bittencourt. Aí foi feito novamente o outro procedimento, porém com a doutora Patrícia, que fez o atendimento. Não deixando de esquecer que o Dr. Paulo Esperca não é contratado, ele é concursado da Rede Pública Municipal de Saúde, do município de Antonina. E a Patrícia, que fez o atendimento depois, no dia 3, quando foi dada a entrada, é da empresa credenciada. E após, foi feito todos os medicamentos, porém houve um internamento. Com o internamento, foi feita toda a medicação necessária, porém, todos nós sabemos de que quando é feito algum tipo de medicação, a medicação ela é proveniente e vem acompanhada do acompanhamento técnico, enfermagem com o médico. O médico, porém, ele passa nas visitações de quarto quando existe o período para que o medicamento faça, então, o resultado, para ver se houve resultado na medicação colocada para o paciente ou não. Dia 4, foi feito então a solicitação, teve o problema da demora, que o Dr. Gerson ficou de passar na enfermagem, era para ter passado às 18 horas e passou às 20 horas, era para passar às 20 horas e 30, perdão, e não passou. Com isso, foi procurado, através da enfermeira Cássima, na minha sala, e eu estava no hospital em todos os momentos, porque eu não sou o secretário relapso, sempre estou lá, e prontamente fui até o quarto. Fui até o quarto, vendo a família, estava o irmão e a cunhada, a Noeli, estavam no quarto, e todos estavam, inclusive o paciente falando, normal, conversando, com dores, sim, que ele mesmo falou, e eu prontamente fui para outra ala, a ala do PS, que é onde estava a doutora Simira. E a doutora Simira, não mais do que 5 minutos, veio de lá comigo, do PS,
para fazer o atendimento do paciente. Verificando a entrada dela no quarto, eu juntamente, a doutora Carmen, pediatra, que fazia a verificação dos leitos das crianças, então também entrou e também conversou com a família. Em conversa com a família ficou muito claro que ali estava a ictério, ali, naquele momento, não no dia 1º, no dia 4, e aí foi feito a primeira interlocução da doutora Cineira foi: vamos fazer a remoção para a regional. A cunhada pedia insistentemente que fosse feita essa remoção. Eu, em nenhum momento, titubeei, liguei e falei com o Fará, que é o diretor do regional, do hospital regional, e a doutora Cineira fez todo o trâmite correto para fazer a baldeação dele, para que então fosse para o hospital regional, que lá tem maiores condições de tratamento. Mas, analisando, foi feito à noite a remoção dele para a regional. Todo o processo, da forma como foi conduzido pelo Hospital Silvio Bittencourt de Linhares, analisando friamente porque no dia 8 de abril, nós da administração, Cuca, o diretor-geral que aqui se encontra, e eu, chamamos todo o corpo clínico, a direção, a enfermeira-chefe, a Daniele, o Cuca estava presente, o Dr. Gerson, que era o diretor clínico, para que fizéssemos então uma análise do prontuário e fizéssemos uma abertura, que inclusive foi encaminhada para o jurídico do município, a solicitação de uma abertura de investigação, um processo investigativo, para que nós então pudéssemos, com critérios, saber o que de fato aconteceu, já que, como óbito, havia se levantado a culpa do Dr. Paulo Esperca. E nós não podemos ser levianos, e muito menos inverídicos de causar um dano ao profissional com quase 40 anos de história que o Dr. Paulo Esperca tem. Se bom ou ruim, não vem ao caso, mas como causador do óbito de um cidadão, a gente tem que averiguar. As averiguações que foram feitas diante de todo o prontuário, verificou-se de que, de fato, ele não é culpado em nenhum momento. Ele fez todo o procedimento necessário, porém, o agravo que se houve, e principalmente depois, presidente, quando nós tivemos, infelizmente, a remoção que deveria ter sido da remoção do Hospital Silvio Bittencourt para um centro de unidade intensiva. Lá era para ser colocado numa UTI, e não foi. O Hospital Regional o colocou num PS, para guardar um leito na UTI. E a doutora Lúcia, que é quem cuida da UTI do Regional, disse que não tinha no momento como fazer a colocação na UTI. Isso agravou muito, porque quando se está ictério, isso eu não sou médico, mas se aprende, começa a ter falências múltiplas dos órgãos. Ele necessitava então de uma transfusão de sangue, por conta da baixa na questão das plaquetas e linfócitos. E a doutora Carmen, pediatra do Silvio Bittencourt de Linhares, trabalha no Hemobanco, no centro do Banco de Sangues de Paranaguá. E foi solicitado. Porém, para nossa surpresa, não foi feita a transfusão a qual devia, porque 2 dias depois do óbito, a doutora Carmen ligava na direção do hospital perguntando sobre o paciente, porque ali tinha sido reservado bolsas de sangue para se fazer a transfusão. Então, colocar a culpa em A ou B, nesse caso, é complicado. Porém, inclusive, pós o falecimento, nós, em nenhum momento, ficamos felizes, pelo contrário. Porque todos nós estamos à frente da questão de gestão, ninguém quer que haja o falecimento de A ou B, pelo contrário. O vereador Odileno esteve comigo na hora do almoço e falou que esteve com a família e pediu: Zé Luiz, vá até a família, faça uma visita. E eu fiz a visita juntamente com a Ludiana, psicóloga, e com a Daniele, enfermeira-chefe, para tentar colaborar no sentido de verificar quais eram as necessidades, porque em nenhum momento a família está aqui, em nenhum momento eu fui agressivo, em nenhum momento eu tentei acuar, em nenhum momento eu tentei ameaçar, porque não é da minha personalidade isso, nunca farei. Mas muitas coisas foram ditas.
E da mesma forma que o paciente que foi levado a óbito tem família, eu também tenho. E eu não posso vir, mesmo estando como gestor, achincalhado de forma torpe, quando na verdade todos nós sabemos de que não houve um causador, até porque todos nós somos sabedores de que eu, como secretário, como gestor, eu simplesmente faço a gestão administrativa. Eu não faço atendimento e muito menos preencho prontuário. Então nós temos que saber e ter a consciência e discernimento de que os casos ocorrem, claro, ocorrem, mas não houve descaso para com o paciente Josué. Secretário, o senhor mencionou que foi aberto um procedimento investigativo dentro dessa situação em específico. Já teve um resultado desse procedimento? Ainda não. Em que fase que ele estaria? O pessoal da equipe médica do corpo docente do Hospital Civil Bittencourt encaminhou o processo todo para o jurídico e o jurídico vai fazer as análises corretas. Tá, durante esse procedimento, alguma atitude preliminar foi tomada em relação ao médico? Afastamos imediatamente o Dr. Paulo Sperca, para que não houvesse... Ele não está atendendo? Não está atendendo, até que seja julgado, seja feita toda a análise criteriosa para ver se ele teve ou não culpa. Tá, secretário, esse caso em específico, ele é o que tomou proporção em razão do resultado, né? Que infelizmente a pessoa veio a óbito. Eu gostaria que, aí Vossa Excelência mencionou aí que houve uma reunião, uma reavaliação diante de toda essa situação. Mas o senhor disse lá, ele quando chegou no dia 1º de abril, ele recebeu um diagnóstico de dores abdominais. Como é esse procedimento dentro do hospital? Como que acontece, né? Tirando agora o caso específico, mas para qualquer cidadão. O cidadão chegou lá, está reclamando de alguns sintomas. O que acontece dentro do hospital no momento em que a pessoa chega para ser atendida até ele ser encaminhado por médico e sair com algum diagnóstico? Como é feito isso? Normalmente é feito em conformidade com o paciente. O médico faz toda a análise, faz o atendimento e em conformidade com o paciente. Eu sinto muitas dores. Eu sinto dores abdominais. Esse diagnóstico vai sendo feito até que seja pedido, solicitado alguns exames, mas sempre em conformidade com o paciente. Nunca é obrigado o paciente a ficar em observação dentro do quadro clínico. Não. Tá, no caso do Josué, ele chegou lá, teve um diagnóstico de dores abdominais. 2 dias depois ele retornou ao hospital, já não foi atendido pelo mesmo médico, aí foi uma médica que atendeu. No momento que ele chegou, esse histórico dele de 2 dias anteriores estava à disposição da médica ou não? Estava através do prontuário, que todo o processo do Hospital Civil Bittencourt, todos nós que chegamos, existe um prontuário. E esse prontuário, obviamente, quando você interna, é puxado para que haja um comparativo de ver a questão própria de evolução. Não, mas no caso dele não houve um internamento, né? Pelo que eu entendi. Não. No primeiro, mas mesmo assim abriu-se um prontuário. Sim, abriu-se. Dessa segunda vez ele teve o outro prontuário, a continuidade do prontuário, com uma nova data. Certo. Aí o senhor disse que na sequência ele já foi atendido por uma médica e daí já veio uma outra médica para ver a situação dele. Foi atendida pela doutora Patrícia, e a doutora Patrícia fez a solicitação do internamento. Certo. Após essa solicitação do internamento, aí o diretor clínico, o Dr. Gerson, faz as visitas. E essas visitas que têm que ser feitas criteriosamente após as medicações. E nesse caso aí, no momento em que foi solicitado o internamento desse paciente, certo? Não se declara um diagnóstico também, o porquê se colocou esse internamento? Tinha por conta das fortes dores e a questão própria de vômito que se existia, isso contextualizada dentro do prontuário. Infelizmente eu não pude trazer um cópia do prontuário, que até inclusive estava pronto, por conta de não ter a questão jurídica de trazê-lo. Mas seria sem nenhum problema trazer para poder comparar e as pessoas pudessem observar. A Comissão de Saúde esteve na Secretaria de Saúde e pôde observar isso prontamente. Os prontuários existem, porém o internamento que fora feito foi feito de forma correta, porém a evolução que se houve, que se deu, foi acima da
da expectativa propriamente clinicada. E com isso foi onde culminou com a questão da remoção para a regional. Mas em que momento se teve ali o diagnóstico de que seria algo mais grave e que haveria a necessidade da transferência? No dia 4. No dia 4, que foi o dia que houve a remoção, ele estava completamente ictérico, completamente amarelo, certo, no jargão, no popular. Estava totalmente amarelo e com isso, e a família também pedia, e pelo atraso que era para ter sido feito, se não tivesse havido o atraso do diretor clínico, que atrasou na visita, porém a doutora Sinira o fez e prontamente já foi feita a remoção. Então a doutora Sinira só veio a dar esse atendimento em razão do médico que deveria estar ali naquele momento ter se atrasado. Isso. Os 40 minutos de atraso dele. Foi o primeiro momento em que Vossa Excelência teve um contato mais direto com a situação? Foi nesse momento? Foi nesse momento. Até porque eu não tenho acessibilidade de estar ali atendendo a todos os pacientes. Mas nesse momento, quando sou chamado, eu obviamente vou até o encontro dos pacientes. Secretário, em relação à situação aí, como Vossa Excelência colocou, nós temos dentro do município essa questão de que alguns atendimentos eles são feitos por médicos que são concursados, né? E outros atendimentos são feitos por médicos que são ofertados ao município através de uma terceirizada. Como é que acontece essa escala? Eles trabalham, os concursados eles têm uma carga horária fixa a cumprir, eles trabalham sob regime de plantão, de escala. Como é que funciona essa situação dentro da Secretaria de Saúde? Esse rodízio de médicos? É feito escala, e essas escalas são completas, com a carga horária efetiva do cumprimento delas. Porém, as escalas delas existem e são fixadas, tanto o concursado quanto os credenciados. Eles, na verdade, dentro da escala, então, são colocados no mesmo patamar os concursados e os terceirizados. Os terceirizados, sim. Certo. Em relação ainda ao corpo clínico do hospital, hoje o município ele conta com quantos médicos concursados e quantos médicos são necessários a serem fornecidos pela empresa terceirizada? Nós temos 5 concursados e temos 12 médicos que vêm entre idas e vindas entre GO, que é a obstetrícia, e a UPS, o pronto atendimento lá no pronto-socorro. Então hoje nós temos em atividade 17 médicos. Correto. A Antonina agora recebeu também um programa Mais Médicos, né? Como é que está a situação desses médicos aí? Eles já estão aptos? Todos aptos, todos com toda a documentação? Com toda a documentação, inclusive hoje ficaram prontos todos os carimbos, para que segunda-feira nós possamos efetivamente estar trabalhando em todos os postos em conformidade com o programa Mais Médicos. E isso agrega em mão de obra quantos médicos a mais, além disso? São mais 5 médicos, um falecimento, um óbito que tivemos, da doutora Maria de Jesus, e que vai ser substituído na semana que vem, hoje avisado pela coordenação da Ângela Pistelli. Então, além dos 17, nós vamos contar com mais 5 médicos. Os 17 cairão, não ficarão em 17. A da contratada nós vamos diminuir. Ah, certo. Nós vamos fazer a diminuição a partir de segunda-feira dos médicos contratados, haja vista que os médicos que fazem o posto, que fazem atendimento no posto, não mais o farão. Eles estarão então voltados para a GO, que é para a obstetrícia, e para o pronto-socorro. Com isso, nós vamos estar diminuindo e enxugando a questão dos gastos com a saúde no município. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do objeto da sua convocação,
Como é que está a situação, secretário, em relação à locação do prédio onde está situado hoje o Hospital Municipal? Olha, não, presidente, boa pergunta essa, inclusive, para elucidar um problema que é crônico da nossa cidade e da saúde. Hoje o município de Antonina gasta R$47 mil com o aluguel. Por que R$47 mil? Porque o ano de 2011 e 2012 não foi pago o aluguel. E com isso, nós ficamos de forma judicial que tivemos que absorver e pagar. Então, o que era para ser R$30 mil passou para R$47 mil o aluguel. Por esse motivo é esse valor. Mas chegou a ter uma ação, né? Isso. Judicial, mas essa ação ela chegou a ter uma sentença ou foi feito um acordo dentro dessa ação? Foi feito um acordo para que pagássemos esse valor. E já na sua gestão, já com o secretário? Ou... Não, foi antes. Foi antes. Já peguei com o pacote fechado. Bom, nós temos aí, de conhecimento público, nós temos um prédio novo que foi construído com recursos de um empréstimo perante o governo do Estado do Paraná, e até hoje encontra-se fechado ali o hospital por conta principalmente da falta de equipamentos, de recursos para esses equipamentos. Pelo conhecimento já foi discutido nessa casa aqui, houve uma emenda parlamentar, essa emenda parlamentar acabou não sendo realizada, né? E eu gostaria que o senhor desse alguma informação de como é que está essa situação, porque essa emenda me parece que ela foi, de alguma maneira, ela foi relocada, né, para que ela pudesse, não sei se naquele valor inicial, que era de 2,5 milhões, né, mas alguma coisa houve aí de tramitação. Como é que está acontecendo isso daí? Essa emenda, é até bom explicar, ela existia. Mas para a população, da forma como foi jogada, é como se tivesse o recurso vindo para a Prefeitura de Antonina e a Prefeitura usou de forma indevida em algum outro lugar. Não. É uma emenda que todos os deputados federais têm, porém, somente algumas são empenhadas. O deputado em questão, André Zaccarobi, tinha uma emenda que aspirou em dezembro de 2012. Aspirou por quê? Porque todos os projetos, inclusive, é muito bom salientar, o vereador Odileno estava sempre presente, está sempre presente na saúde, nas questões da saúde, é quem fazia toda a parte de ajudar com as diligências, que eram erros colocados pela análise feita do Ministério da Saúde quanto aos equipamentos e a tudo que era processado dentro do sistema. E houveram 22 diligências e não teve o prazo de deferimento. Nunca foi deferido a emenda dos 2,5 milhões. Então ela nunca foi empenhada. Nunca houve esse empenho. Em janeiro de 2013, não existia mais esse recurso alocado. O que existia era uma proposta voluntária do município. O município, através do seu cadastro de todos os equipamentos, virou, não como emenda, mas como uma proposta voluntária, junto no Fundo Nacional. Com isso, o município tem que aguardar a análise para que possa então vir a ter ou não os equipamentos. Porém, quando vimos o ocorrido, que foi em outubro do ano passado, que deu todo aquele furdunço com o parlamentar, foi quando o prefeito João Birajara Lopes e eu, então secretário de comunicação, estávamos no gabinete do deputado João Arruda, do PMDB. E a chefe de gabinete, Jaqueline, então, nos levou até o Ministério da Saúde, com a Juliana, que é quem faz todas as análises dos recursos de emendas parlamentares. E no sistema, para nossa surpresa, não aparecia emenda alguma no valor de 2,5 milhões. E nem menor para equipamento hospitalar para Antonina. O prefeito, então, perguntou qual a saída, porque nós não poderíamos ficar no prejuízo com a questão dos equipamentos, haja vista que nós temos o hospital pronto, concebido. Então, a Juliana, do Ministério da Saúde, nos informou que deveríamos pegar um ofício de um deputado e de um senador e que fôssemos até a Casa Civil para que houvesse uma agilidade no processo da análise
desses equipamentos que foram cadastrados. Foi então que nós fomos do gabinete do João Arruda, voltamos com a chefe de gabinete, ele fez o ofício, nós íamos até o gabinete do senador Álvaro Dias, porém o Álvaro é oposição, não caberia. Fomos então no gabinete do senador Roberto Requião, do PMDB, e ele prontamente fez, e fomos nós dois até a Casa Civil e entregamos. E na Casa Civil, quem estava na época era a Gleisi Hoffmann, e fomos recebidos pelo Leones, chefe de gabinete da ministra Gleisi. Fomos recebidos, foi protocolado, e ao protocolar recebemos depois o deferimento quanto às análises que estavam sendo feitas. Os equipamentos ainda, é longa a história, porque é longo o tempo. E, enfim, nós recebemos a tratativa de que semana que vem nós teremos audiência com o ministro Chioro e com o presidente do fundo, para que a gente possa determinar uma data para a qual será feita a tão sonhada liberação do recurso para o equipamento hospitalar. Eu só tenho um desencontro de informação no seguinte, secretário. Para que houvessem as diligências, necessariamente a emenda ela deveria ter recebido um ok técnico da realização, e que isso aí aconteceu em novembro de 2012. Isso aí era dado dentro do sistema do Ministério da Saúde. Presidente, só uma correção. Existiu a aprovação quanto a equipamento, mas é que eram duas aspas dentro do próprio sistema: equipamento e equipamentos funcionais. São diferentes. Nesse existiu o deferimento da aprovação, no outro dava indeferido. Por isso não havia os dois deferidos para que pudesse se ter um empenho. Mas em qual que houve o indeferimento? Nos equipamentos com outro nome, funcionais. Que não certo, mas houveram as diligências 22 do ano de 2012. Então, se houveram as diligências, parte pelo menos da emenda, ela existiu. Certo, ela existia. Porque a diligência nada mais é do que aquela troca de informações. Lá são 20 camas de tal modelo e tal, que eles podem contestar. Não, mas por que precisa? Tem isso daí que é a diligência, né? Então, quando dessa parte aí, então, nunca houve nenhuma alegação do Ministério da Saúde de que não existia. Não, 2012, como eu falei, até dezembro de 2012 a emenda existia. Em janeiro de 2013 ela não existia mais, que foi quando nós fizemos a verificação da ida a Brasília em outubro de 2013, que aí nós verificamos que ela não existia mais, era como uma proposta voluntária do município. Eu pergunto a Vossa Excelência pelo seguinte: não era a Vossa Excelência ainda o secretário, era o vice-prefeito. Houve um requerimento da minha parte aqui nessa casa, que até o momento não foi respondido, né, que esse requerimento ele era em razão de uma correspondência do deputado federal André Zancarov, que ali ele narrava uma situação de que ele, por gestões lá, que não sei dizer ao senhor o que foi feito, acabou chegando a correspondência até mim, de que somente aguardava-se um pronunciamento do município para o recadastramento dessa verba, para que a mesma pudesse integrar o orçamento da União e aí sim, né, se tornar realidade, né, dentro de um prazo que normalmente já é exíguo, e num ano como o de 2014, que é um ano eleitoral, se afunila ainda mais esse gargalo. Então a minha pergunta à Vossa